Nós teremos hoje o tema Práticas Colaborativas no Direito de Família. É um tema que o Fórum de Mediação vem explorando há algum tempo e vamos contar aqui com a doutora Raquel dos Santos Pereira Crispino, minha ilustre colega juíza de São João de Meriti e uma das pessoas que participou aqui do movimento de, posso dizer, de refundação do Tribunal de Justiça dentro dessa nova filosofia de procura de soluções adequadas para os conflitos que nos são submetidos. Ela é juíza titular da primeira vara de família de São João de Meriti, foi agraciada com a 19ª edição do Prêmio de Direitos Humanos da Presidência da República na categoria Erradicação do Subregistro de Nascimento Santa Quitéria do Maranhão, projeto iniciado através do provimento da Corregedoria de número 24, no Rio de Janeiro, um trabalho belíssimo, desenvolvido aqui no Tribunal de Justiça. E a doutora Paulina Tessler, especialista em Direito de Família, atua na área de saúde mental de profissionais da área financeira, profissional atuante em mentoring e coaching em toda a América do Norte e na Europa, e fundadora da Academia Internacional de Profissionais em Colaboração. Eu vou passar a presidência dos trabalhos da doutora Raquel, que também é vice-presidente do Fórum, é isso? Vice-presidente do Fórum, e vou ficar até o início da palestra da doutora Paulina, depois vou pedir licença a todos, que vou ter que me retirar para voltar, infelizmente, para o Código de Organização. Senhores, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite e combinamos, antes do início, que a gente ia fazer só uma fala pequena, menor, para a gente aproveitar a aula da professora Pauline hoje. Bom, eu sou a Raquel, já fui apresentada aqui pelo Joaquim, mas a apresentação que eu mais gosto é de que eu sou uma juíza entusiasta da mediação, adoro a mediação. Quando conheci, fiquei extasiada, impressionada como é que eu não conhecia, como é que um juiz no Brasil poderia não conhecer a mediação, um instrumento tão rico de trabalho. E sou juíza de família na Baixada Fluminense. Para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe o que isso significa. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a comarca onde eu trabalho tem 700 mil habitantes, São João, em 30 quilômetros quadrados. Então, é uma comarca, é um município com um grande número de conflitos familiares, fundiários, de espaço físico, porque muita gente num espaço muito pequeno. Dizem que, no passado, já chegou a ser uma das cidades mais populosas do Brasil, pela quantidade de pessoas num espaço tão diminuto. Estamos hoje sofrendo um agravamento dos conflitos familiares em razão do aumento da violência e do crack, do tráfico. E, na hora que a gente está na Baixada, trabalhando na jurisdição de família, a gente pensa que chegou na pior situação possível, passam alguns poucos meses e a gente consegue ver alguma coisa ainda pior do que aquilo que a gente viu. Então, é assim, impressionante o que a gente tem vivido todos os dias. Mas eu estou falando isso que, apesar dessa dificuldade social, a gente tem uma experiência interessante com a mediação e felizes porque o que a gente faz lá, um pouco intuitivamente, um pouco pela observação do que aconteceu em outros países, foi ratificado aqui no Brasil e por algumas práticas que estão acontecendo em outros espaços. Uma delas é a prática da advocacia colaborativa. A gente fala a mesma proposta, só que num espaço fora do judiciário, dentro do espaço da advocacia, e no espaço do judiciário. Então, a gente vai trazer para vocês, assim, rapidamente, o que acontece lá e como é rico poder estudar essas práticas colaborativas e saber que, na medida das possibilidades do local onde a gente trabalha, é possível nós aplicarmos, sim, muitos desses princípios e dessas práticas na jurisdição de família, no próprio Poder Judiciário. Sou juíza há muitos anos, 17 anos, mais de 17 anos. E, durante 10 anos, fiquei na vara civil, cuidando do dinheiro, né, das brigas, da responsabilidade civil, dos inventários, dos contratos. E, depois de 10 anos, já conhecendo a mediação
e percebendo que na vara de família eu teria um espaço muito maior de aplicação de tudo aquilo que eu já conhecia da mediação, acabei mudando de competência. Então, há 8 anos, estou em vara de família. E, nesses 8 anos, realmente, o espaço da mediação é muito maior na vara de família do que era na vara civil, ou do que era na vara civil naquele momento histórico pelo qual eu passava aqui no Rio de Janeiro, em que mediação ainda era uma palavra desconhecida e uma realidade desconhecida. Mas o que nós decidimos nesse momento? Quando a gente resolveu atuar na vara de família, a gente, primeiro, jogou fora tudo que a gente havia aprendido na faculdade, porque a gente já estava lidando com um outro direito de família, muito diferente daquele que eu havia aprendido, muito diferente daquele que estava no edital dos meus concursos, né, do concurso da magistratura, inclusive. Eu tive de reaprender. E, entre tudo que eu li, naquele afã de aprender aquela nova área de trabalho, eu me lembro de ter lido um artigo que hoje eu não conseguirei localizar, um dia ainda vou sentar e tentar procurar no meio de todas as coisas que eu li, que dizia que o juiz de família tem que fazer uma opção muito séria entre ser um juiz que olha para o passado ou ser um juiz que olha para frente. A família é o local onde a gente ficará, mesmo depois que o processo terminar. E, naquele momento em que eu estava tomando decisões sérias de que juíza eu queria ser na área de família, eu decidi que eu queria ser uma juíza que olhava para frente. Eu queria olhar para frente. E olhar para frente implica em nós fazermos uma avaliação do processo, uma condução do processo diferente daquela condução a qual eu estava acostumada no processo civil, na área civil. A prova testemunhal, ela traz para a gente, numa audiência, o que aconteceu para trás. Uma testemunha, ela fala do que aconteceu para trás, de um fato que já se passou. Mas eu percebi o potencial, na ocasião, da prova pericial. Se a prova pericial ela cuidasse das pessoas humanas ali, tratadas naquela relação familiar, com todas as emoções e as questões subjetivas, se nós cuidássemos de saber quais eram as características daquelas pessoas, como é que aquelas relações familiares, na relação conjugal, em crise, na relação parental, na construção da relação parental após a separação, o divórcio, como é que a gente poderia auxiliar essas pessoas? E aí nós também decidimos, é o momento de nós valorizarmos a prova pericial em detrimento da prova testemunhal, já que a prova pericial nos trazia elementos para nós olharmos para frente, enquanto a prova testemunhal nos obrigava a olhar para trás. E isso nos aconteceu assim muito claramente num processo que eu recebi em Teresópolis, ainda como juíza lá de família durante um ano, em que uma criança de mais ou menos 4 anos tinha uma guarda, 3 anos, tinha uma guarda sendo disputada pelos pais. E a história era a seguinte: aquela mãe, na dificuldade, no desespero da separação, acabou afastando-se do lar e deixou essa criança com 1 ano, retornando depois de 1 ano e meio, 2 anos, querendo retomar a sua posição de mãe, não queria nem a guarda, ela queria ter o direito de estar com a criança. E naquele momento eu percebi, já tinha conversado com os psicólogos e percebi que o abandono materno ele pode causar uma lesão tão grave, que talvez nem com muitos anos de terapia seja possível superar completamente. Então, como eu poderia, naquele momento, tirar daquela criança o direito de ter aquela mãe de volta, uma criança que ainda só tinha 3 anos de idade? Me pareceu uma pretensão sem sentido. Se eu olhasse para trás, eu diria, essa mãe errou, não deveria ter saído, como é que ela deixou um bebê na hora do desespero da separação e foi para outra cidade e só voltou depois? Como fazer? Quer dizer, se a gente punir o passado acontecido, a gente pune a criança, muitas vezes, já que essas funções são exercidas por pessoas e o não exercício das funções ou esses traumas podem deixar marcas para sempre. Me pareceu não razoável que eu tirasse daquela criança o direito
àquela mãe naquele momento. E aí eu percebi, irmão, realmente eu tenho que olhar para frente. Vamos tentar fazer com que todos olhem para frente. E aí a gente passou a usar alguns outros recursos que, no contexto da vara de família, foram se apresentando como ferramentas novas para o juiz de família, já que nós lidamos com um Código de Processo Civil de quando? De 1973. No momento em que a família era outra família. Então, nós temos um instrumental processual muito antigo e um direito de família muito moderno e muito aberto ao que acontece de novo na família, porque, a partir da Constituição e dos princípios e dos valores postos na Constituição brasileira, na Constituição de 88, a gente tem uma possibilidade, uma abertura, uma possibilidade de inclusão e de reconhecimento de novos grupos familiares e de novos modelos de arranjos familiares, que é impressionante. E aí, a gente não vai se estender muito, eu vou referir, eu não vou conseguir aqui descrever cada um dos instrumentos, mas esses instrumentos têm muito a ver com a mediação, e hoje, interpretando, e o pouco que eu estudei, e quero continuar aluna do grupo que estuda essas práticas colaborativas, ficamos muito felizes com essa notícia que a Olívia e a Tânia nos trazem, a gente vai aprimorar cada vez mais esses instrumentos. Um desses instrumentos é o que a gente chama de pré-mediação coletiva. É como se fosse um pronto-socorro. O processo chegou, os pais brigando com a guarda, com a regulamentação de convivência familiar, e a gente pega todos aqueles processos que acabaram de ser ajuizados e determina e marca uma audiência, processualmente, uma audiência prévia, com base no artigo 125 do CPC, coletiva, em que eles vão receber uma aula, uma síntese, uma orientação, conforme o direito de família brasileiro, sobre as suas funções parentais após a separação. E, na segunda parte dessa aula, eles recebem uma orientação de como é o projeto de mediação e qual é a proposta que está se apresentando a eles. Nós temos a felicidade de, nesses anos todos em que isso é feito, e nós estamos com essa prática desde 2008, em São João de Meriti, a felicidade de uma adesão de 80% daqueles casais. A gente trabalha com mais ou menos de 12 a 15 processos por mês. Hoje, a gente já tem a felicidade de ter não só os processos da primeira vara, mas também da segunda vara e da terceira vara de família, quer dizer, os outros juízes aderindo a essa prática. E a felicidade de constatar na audiência, quando não é feito o acordo na mediação, mas a mediação sempre tem êxito, aprendi isso há muitos anos, que as partes trazem, muitas vezes em audiência comigo, elas refletem: olha, doutora, depois daquele dia, a gente pensou muito sobre aquilo que foi dito, a gente resolveu tomar um cafezinho ontem à noite e conversamos, e a gente está aqui para tentar colaborar. E aí vem a pré-mediação coletiva e a mediação como dois instrumentos riquíssimos, aplicados a esse contexto da vara de família com muitos resultados. O terceiro instrumento, muitíssimo rico, são os acordos provisórios. A gente também aprendeu que, dependendo da fase do processo de divórcio, que é um processo longo, com muitos divórcios que acontecem desde que o casal ainda mora sobre o mesmo teto, até alguns anos, talvez, depois dessa separação, dependendo do momento em que esse casal parental esteja, a gente não consegue terminar um processo num primeiro encontro ou num segundo encontro. E a gente usa os acordos provisórios como uma forma de estimulá-los a eles mesmos se empoderarem da solução do seu problema e exercitarem aquela convivência numa construção da guarda compartilhada, que é o que nós acreditamos seja o melhor para a criança. O quarto instrumento que nós usamos são as perícias. A perícia tem um dom, não de mostrar para mim, que vou julgar os processos, se necessário for, quem são as partes e quais são os parâmetros que eu devo usar, mas o dom de trazer a subjetividade das partes para a discussão, para a avaliação de todos, e trazer a dor da criança para a avaliação de todos. Eu me lembro que, num evento da Emerge sobre advocacia colaborativa, aqui com a Olívia, eu ouvi, muito interessada e feliz,
alguma coisa que eu intuía e que a magistratura e a jurisdição de família não me permite parar para estudar muito, mas eu intuía o seguinte: os pais são normalmente os melhores interlocutores de seus filhos, mas no momento da dor conjugal e da separação, eles não conseguem perceber o que está acontecendo. E no momento em que alguém tem contato com seu filho na perícia e traz a questão subjetiva da criança para avaliação dos pais, eles se comovem, se sensibilizam e modificam a conduta. É impressionante como isso acontece. Então, o quarto instrumento que nós usamos são as perícias. O perito, ele responde às nossas questões. São questões que nos ajudam, eventualmente, num julgamento, mas são questões que, na prática cotidiana, acabam levando que esses pais reflitam sobre a sua situação e o quanto aquela conduta que eles têm atingem o filho. Posso falar assim de uma forma interessante, espero que todos compreendam, que ao curso desses 7 anos em São João de Meriti, de todos os processos de disputa de guarda e regulamentação de convivência que nos foram colocados à apreciação, nós só fizemos sentença em 3. E se a gente imaginar o número de ações que entram todos os dias em São João de Meriti com regulamentação de convivência e guarda, significa que o trabalho do Sejusc, do Centro de Mediação de São João, tem funcionado muitíssimo bem com esses recursos que, na prática cotidiana, a gente percebeu que eram muito eficazes. E o último recurso, para a gente terminar aqui a nossa colaboração hoje, para nós ouvirmos a Pauline, a aula que ela tem nos dar, que com certeza será excelente, é das medidas protetivas. Às vezes, as pessoas precisam de uma limitação, de uma determinação de que se submetam a algum tipo de tratamento, a algum tipo de intervenção de terceiros profissionais, de outros profissionais. E as medidas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas do artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, são aplicáveis, sim, ao juiz de família, que nada mais é do que um juiz da infância e da adolescência, num outro momento da infância e da adolescência. É o momento da crise da família. Ele não é o juiz da infância, da vara da infância e da criança em situação de risco, mas por que não dizer que essa criança está em risco se os pais não conseguem exercer aquela função parental naquele momento de crise? Então, as medidas protetivas têm sido muito eficazes. E a nossa surpresa é que, depois da leitura do laudo psicológico ou da assistência social, é muito comum que a gente fale dessas providências e, ao invés de elas serem requeridas pelo Ministério Público e determinadas por mim, exemplos, participação em grupos de orientação de famílias, tratamento psicológico para crianças, tratamento psicológico para os pais, avaliações psiquiátricas ou algum tipo de assistência nessa área. Qual não é a nossa surpresa que, nesse momento em que a gente cogita dessas providências, as próprias partes, muitas vezes, dizem assim: não, doutora, a gente concorda, vamos dividir os honorários do psicólogo e vamos cuidar do filho, e eles saem de lá com acordo, eles se comprometendo a levar a criança para terapia, se ela já não está, porque a essa altura, algumas vezes, ela já está, ou eles se comprometendo a fazer o tratamento, quando aquela questão subjetiva aparece, as suas limitações, as suas dores aparecem. E é impressionante como o uso desses instrumentos, que eu vou repetir, a audiência de pré-mediação coletiva, a mediação, quando as partes aderem nesse primeiro momento, os acordos provisórios, a perícia psicológica ou com assistente social e as medidas protetivas têm um efeito fantástico sobre essas famílias na construção de acordos permanentes, de processos que não têm filhotes, como a gente fala, famílias com situações gravíssimas e que se resolvem naquele processo que fica fininho, sem junção de muitas peças, e é um processo conduzido com acompanhamento. Em média, nós levamos cerca de 2 anos com cada uma dessas famílias, em audiências periódicas na construção de acordos provisórios, até que, se elas não evoluem, chega a perícia, que é
quase o final, e se não evoluem tão bem, e às vezes tem limitações de ordem subjetiva, a gente acaba mandando para as medidas protetivas e continua acompanhando. Essa é a colaboração que nós queríamos trazer aqui, agradecendo o convite, dizendo que tudo que a gente estuda de prática colaborativa acaba por ratificar a ideia de que nós estamos no caminho certo na nossa proposta de trabalho, que nós percebemos aplicável àquela comunidade carente da Baixada Fluminense, mas percebemos o potencial desses instrumentos em outros espaços de conflito humano nas famílias. Temos certeza que essas práticas podem ser disseminadas pela sociedade em vários espaços, inclusive no judiciário, com efeitos muito melhores do que os efeitos que a gente tem num processo tradicional, em que a gente acaba estimulando conflitos algumas vezes, ao invés de dar uma solução, uma gestão adequada a esses conflitos. Estou à disposição de todos para trocarmos ideias depois, se quiserem, e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui.